Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, tá? Mais um vídeo de um diagnóstico de um problema que eu peguei num carro aqui na oficina, tá? Esse vídeo talvez não vai ser muito voltado aí para os clientes, é mais para o pessoal aí que trabalha na área e que acompanha o canal. E para você cliente também, assistir e acompanhar um pouco da dificuldade que a gente tem em encontrar alguns tipos de problema e alguns tipos de sistema de carro, tá? Pessoal, hoje está de noite aí, o bicho está pegando. O tufão tá ligado aí a todo vapor, até vou desligar ele para a gente poder falar a respeito. Pessoal, eu tô com esse carro aqui, ó. Essa luz aqui acho que vai atrapalhar um pouco a gente falar. Deixa eu desligar ela aqui. Não. Vamos ligar de novo. Bora lá. Só não puxa que só vai desengatar os cabos do multímetro aí. Bom, vai ter que ser com a luz mesmo, tá? Vamos lá. Esse carro aqui, pessoal, esse carro tinha uma falha, esse carro foi feito um motor, tá? E esse carro após aquecer, esse aqui trata de um Mitsubishi, tá? Um Lancer, tá? Esse carro após aquecer, esse carro desligava, tá? E não entrava em funcionamento. Eu fiz alguns testes no carro, tá? Vou colocar assim que fica melhor. E eu identifiquei que o carro, pessoal, quando morria, ele perdia o sinal do sensor de fase, tá bom? O sensor de fase era alimentado, porém deixava de gerar sinal e o motor não entrava em funcionamento. Então foi providenciado aí um sensor de fase colocado no carro e o carro ainda persistia com o mesmo problema, tá? Foi verificado, esse carro tinha um defeito de central, estava com a trilha rompida na central, foi feito o trabalho. Posteriormente foi verificado que o carro tinha um problema nas duas bobinas, havia quebrado um pino interno da bobina e foi colocado um parafuso no local do pino, tá? Então a gente foi eliminando essas coisas que estavam visíveis, né? Pra gente poder encontrar o problema do carro, tá? O que acontece nesse carro, pessoal? Hoje, o pessoal que trabalha com injeção eletrônica, o sensor de rotação desse carro, que tá aqui, ó, que vai lá embaixo, e o sensor de fase, que tá ali, ó, tá? Os dois sensores são do tipo Hall, tá? Então são sensores alimentados, né? E que vão emitir um sinal, uma onda, um pulso de onda quadrada, né? Um sensor Hall. Em tudo que eu já estudei até o dia de hoje sobre injeção eletrônica, né, o pouco que eu tive oportunidade de ter conhecimento nessa área, tá? O sensor Hall, a regra básica para você testar ele, você testa a alimentação, né? E o sinal deve obter a amplitude muito próxima ao sinal de alimentação. Então, resumindo, o sensor Hall, ele é alimentado com 12 volts, tensão de bateria. O sinal dele deve ser próximo ao sinal de alimentação. Caso contrário, esse sensor está com problema, ele está danificado e deve ser substituído. Uma vez o sensor Hall sendo alimentado com tensão de 5 volts, o seu pulso deve ter uma amplitude de 5 volts. Caso tenha uma amplitude inferior, né, ele também deve ser substituído. Então, regra geral, em todos os treinamentos que eu fiz até hoje de injeção eletrônica, em todos os livros que eu tive acesso até hoje sobre funcionamento de sensores e atuadores, essa regra ela é dada como a última cartada, como sendo o correto. E turma, eu quero aplicar para vocês aqui, mostrar para vocês uma realidade da prática, do dia a dia, sem fantasia, sem firula, né? De que nem sempre a teoria, pessoal, anda aqui no dia a dia da oficina, tá bom? Vamos lá. Esse carro, pessoal, eu tenho um sensor de fase, olha só que interessante. O sensor de fase é alimentado com tensão de bateria, tá? Agora, primeiro eu vou mostrar aqui no osciloscópio, tá? Eu estou monitorando aqui, ó, o pulso do sensor de fase com tensão de bateria lá, ó. A linha de vermelho aqui, pessoal, é a linha de alimentação do sensor de fase. E a linha verde é a linha de sinal, ó, a onda quadrada do sensor de fase. As duas linhas aqui, ó, saem da linha de zero, ó. Então aqui, ó. Então aqui ó, é uma linha de referência, ó, a linha de zero. Tecnicamente, para que você entenda, né, esse sensor, para estar bom, ele teria que ter, essa onda teria que atingir aqui, ó, próximo à tensão de bateria. Então esse sensor está com problema, por quê? Ele está sendo alimentado com tensão de bateria, ó, vou pegar um cursor para vocês verem, ó. Pegar aqui, ó, da linha do zero, ó, até já tá ali, ó. Vou botar de novo, até lá em cima, ó. 14.26 volts, tá? Ele é alimentado com uma tensão de 14.26, porém ele emite um sinal de 5
5 volts. Olha ali, ó. Então, baseado nisso aqui, pessoal, e baseado em tudo que eu já li, conforme eu falei pra vocês, e que muita gente tem conhecimento aí, esse sensor tá pifado, tá? Então a gente tem que trocar esse sensor, tá? E aqui no multímetro, eu tô monitorando a tensão de alimentação, ó. Tem uma perda devido às minhas garrinhas, que eu fiz elas caseiras, elas têm uma resistência. Então tem uma perda diferente da leitura que a gente viu lá no equipamento. Então aqui eu tô monitorando 13.97. E olha a tensão de sinal. 2 volts, 1,87, tá? No sensor de rotação aqui, ó, a mesma coisa, ó. Alimentação de entrada, 13.80. Pulso de saída, média do sinal, 2 volts. Agora o pessoal vai me perguntar: ô Carlos, como é que o fio de sinal aqui tá dando 2 volts, em média, né? E aqui no osciloscópio tá dando que é 5. Pessoal, esse pulso, mais uma dica pessoal, esse pulso acontece, pessoal, aqui eu tô fazendo a captura dele em 25 milissegundos. 25 milissegundos. O multímetro, pessoal, não tem essa capacidade de ler essa informação tão rápida. Então, se tratando de um pulso, isso serve até para medir pulso PWM, você pega a metade do sinal. Então é só fazer vezes 2, ó. No caso, ó, 2,5 vezes 2, 5. No caso, né? Dobrar, no caso, né? Ó, aqui eu tenho um sinal de 2 volts, 5, ó. Olha ali, ó. Tem hora que dá, ó. Então, automaticamente eu tenho 5 volts. Então, o multímetro ele pega, devido à velocidade, a única referência que ele tem é o meio do sinal. Então, o sinal vai daqui a aqui, ele pega o meio. Sempre vai ser assim, tá, pessoal? Ó. Então, isso é só para monitorar também, aliado. Então, aqui no multímetro, na verdade, não é 2, é 5, tá? E aqui também, porque o sinal é muito rápido, então ele pega a metade do sinal e ele me dá isso na tela, devido à velocidade de leitura dele, não é tão rápida quanto a do osciloscópio. Então a gente vê que tem uma veracidade aí nos sinais, tá? Então o que eu quero falar para vocês? Esse sensor Hall, pessoal, ele é alimentado com tensão de bateria, porém a saída dele, pessoal, é de 5 volts. Tá? E isso, nesse sistema, é normal. Nesse sistema, ó. É normal. Então vai contra totalmente tudo que eu aprendi até hoje. Então vamos lá, eu peguei esse carro na minha oficina e olha a situação que esse carro tinha quando ele chegou pra mim. Esse carro, após aquecer o motor, ele perdia o sinal de fase e o motor não ligava mais, ligava e morria. Só que quando eu testei, pessoal, quando eu testei o carro, o sensor de fase estava sendo alimentado com tensão de bateria e estava enviando um sinal de tensão de bateria, que é o correto, até onde eu aprendi. A onda dele aqui, ó, ia em tensão de bateria. Ele fazia isso aqui, ó. Ia lá em cima, que é o correto. Quando eu fui tirar a medição do sensor de rotação, o sensor de rotação estava trabalhando de forma correta e medindo a onda conforme está aqui agora. Muito parecida, né? Só que em mais ciclos. Então o que aconteceu? O defeito estava no sensor de fase, mas me levou a interpretar que o de rotação estava com problema, quando na verdade o defeito estava no de fase de fato. Aí providenciei alguns outros sensores de fase. Olha aqui, ó. O proprietário do carro conseguiu. Onde é que estão aqueles sensores de fase? Vê se não tá lá na bancada. Vou tentar achar aqui, pessoal. O pessoal às vezes acha que falha de carro é fácil para resolver. Não é assim não, turma. Ó, foi providenciado aí alguns sensores, ó, tá? E todos eles com a mesma característica. São alimentados com tensão de bateria e emite um sinal de tensão de bateria. É alimentado com 12 e me envia um sinal de 12. E eu não conseguia acertar esse carro, eu não conseguia fazer esse carro funcionar. Até de que eu cheguei à conclusão de que haveria uma divergência aí, de que talvez o certo não seria o correto, como se diz, né? E eu parti para fazer o quê? Eu coloquei um resistor na alimentação do sensor que eu providenciei, para fazer com que a tensão de saída fosse da metade. E aí eu resolvi o problema do carro. Então o que eu fiz aqui? Eu adaptei um sensor ali, pessoal, de Gol, tá? De Gol G5 aí, que é de 5 volts. Eu fiz uma plaquinha interna para ele, o sinal com amplitude de 12, jogar para 5. Tanto é que por isso que eu tenho um sinal menor, ó. Aqui eu tô tendo uma variação, ó, entre 1,80 para 2. E aqui, como é um sensor original certinho, ó,
eu tô tendo uma variação de 2, tá? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui me surpreendeu, foi um defeito que eu queria compartilhar com vocês. É que fica de dica que nem sempre, pessoal, tudo que a gente aprende é o correto. Nós temos exceções, tá? Toda regra tem sua exceção e tá aqui um exemplo claro, tá? Sobre isso aí. Então tá aí. Fica aí a dica. Eu entrei em contato até com um professor meu de Senai, muito antigo. Falei a respeito, né? Ele falou que isso não existiria. Convidei ele a vir aqui na oficina, ele não quis vir. Mas então tá aí, se alguém estiver me duvidando, é só vir na oficina e verificar de que nem tudo o que foi escrito está correto. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí, espero ter ajudado a galera, turma. E é isso aí, o bicho tá pegando. E a adaptação até ficou meio mais ou menos. Ficou medonha, mas tá funcionando. Eu vou desligar o sensor de fase aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês qual é a falha que o carro faz com o sensor de fase desligado. Eu vou desligar o fio de sinal dele aqui, ó. Ó, desliguei o fio de sinal. Ele demora um pouco. Aí, acho que ele só vai parar se eu ligar ele. Pera aí. Ó, pessoal, essa é a falha que o carro faz, ó. Ele pega e morre, sem o sinal do fase. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, fechou, encerramos o vídeo. Ó, agora, pessoal, o que eu falei, ó. O sensor de fase agora aqui, ó, coincidiu que ele parou com a janela na frente do sensor, né? Então ele emite sinal, ó. Alimentado com 12. E agora, como ele tá parado, o multímetro consegue pegar, ó, 4.93. Bacana? Com o carro em movimento, como é muito rápido, ele pega a metade dessa tensão. Valeu, pessoal? Então é isso aí. Não sou dono da verdade, mas às vezes eu sou meio polêmico em alguns treinamentos que eu faço. Mas é porque, turma, eu não vivo só no livrinho, não. É aqui, ó, no dia a dia. E antes de eu comprar o osciloscópio, turma, eu trabalhei muito tempo com multímetro, até que tenho 4. Porque para pegar esse defeito, turma, só se for assim mesmo. Se não for assim, não pega. Valeu, pessoal. Abração a todos aí. Vamos à luta. E nós aqui, nós gostamos de desafio.